Você já fez algum tipo de suplementação alimentar? Sabe quais são as nossas maiores necessidades nutricionais e qual a hora certa de suplementar? É o que você vai descobrir no programa de hoje. Os suplementos alimentares são facilmente encontrados nas prateleiras das farmácias, lojas especializadas e prometem aumentar os músculos, dar mais energia e promover a saúde no geral. Mas não é tão fácil assim dar início a uma suplementação alimentar. Em primeiro lugar, é preciso definir o objetivo antes de tomar qualquer coisa. E para isso você vai precisar do acompanhamento de um profissional. Os suplementos estão em 54% das casas, isso de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. A necessidade de complementar a dieta é apontada como o principal motivo por trás da compra. Mas não basta apenas comprar e tomar sem orientação. São necessários dados clínicos e também existe a questão da biodisponibilidade, que representa quanto desse nutriente será de fato absorvido e aproveitado pelo nosso organismo. Antes de iniciar uma suplementação, é importante primeiro traçar os objetivos, as principais necessidades do corpo naquele momento e sempre com um aconselhamento profissional. A suplementação alimentar é uma maneira que a gente tem para conseguir todo o aporte, tanto nutricional, quanto de vitaminas, quanto de proteínas, que através da alimentação a gente não consegue. Então, por exemplo, o paciente ele consegue se alimentar bem durante o dia, mas falta alguns nutrientes, ele não consegue ingerir toda a classe de nutrientes. Então, às vezes é necessário, através de exames bioquímicos, a necessidade de suplementar ou não. A necessidade de suplementação geralmente vem devido a alguns sintomas ou sinais que o paciente já percebe. Então, geralmente é uma fadiga, é um cansaço meio que inexplicável, ou um sono ruim, ou um esquecimento, uma memória um pouco mais fragilizada, dores no corpo. E a gente percebe que, devido a algumas características, podem ser indicados algum tipo de deficiência nutricional. Os sintomas são muito aleatórios, né? Então, muitas das vezes, uma memória fraca está atribuída ao cansaço, ao estresse, à falta de sono, né? E muitas vezes as pessoas não utilizam a alimentação como fonte de nutrientes, né? Para essa memória. Então, as pessoas esquecem que a base do nosso organismo é a alimentação, são os nutrientes. Então, é necessário ver o que você está consumindo ou o que você está deixando de consumir. Nosso corpo é uma máquina e com o passar do tempo a gente precisa colocar um óleo nessa máquina melhor, né? E é aí que faz a diferença a alimentação. O que a gente percebe hoje que a maior demanda, a maior deficiência que a gente vê na clínica é a hipovitaminose, né? Principalmente a vitamina D, a deficiência de vitamina D, deficiência das vitaminas B12, muito também deficiência de ferro, não necessariamente anemia, mas apenas uma deficiência de ferro, e do zinco, que é um mineral extremamente importante para a imunidade, mais de 300 reações metabólicas e os pacientes têm muita deficiência. Existe uma diferença muito importante que a gente tem que deixar bem claro. A deficiência nutricional, geralmente a gente olha nos exames, né? Então a gente pega um exame de vitamina D, por exemplo, e vê na referência, abaixo de 20 está deficiente. E os pacientes utilizam isso como forma de, estou com deficiência, vou procurar ajuda. Mas existe também a insuficiência. Essa insuficiência a gente não utiliza como referência o laboratório, e sim algumas demandas. Por exemplo, a vitamina D é importante que ela, para ter todas as funções sendo bem requeridas no organismo, ela fica acima de 40. A vitamina B12, o interessante é ela ficar acima de 400, 500, ou seja, abaixo de 400 ela não está em deficiência, ela está em insuficiência. Significa que tem vitamina B12 no organismo da pessoa, mas não o suficiente para toda a demanda metabólica. E aí a necessidade de suplementação também. É importante a gente observar o seguinte: se você tem sinais e sintomas, a gente tem que olhar sempre o paciente, não apenas o exame. Porque o exame pode estar uma certa insuficiência, mas acumulada aos sinais e sintomas do paciente, a gente vai ter que fazer alguma conduta ali, né? E às vezes o paciente sofre com muitos sintomas e vê o exame, está tudo normal,
não suplementa e não sabe de onde que vem aqueles sintomas, né? E a gente já pode fazer qualquer tipo de conduta que pode ter um efeito muito positivo para o paciente. A gente tem que lembrar sempre que o primordial é a alimentação. A suplementação é só para suplementar, não vai nunca substituir uma refeição, né? Então é importante o seguinte, a partir do momento que a gente detecta uma insuficiência, uma deficiência, a gente vai fazer um programa em cima daquilo, né? Por quanto tempo vai ser utilizada uma suplementação? Vai ser uma suplementação manipulada? Vai ser de acordo com uma dose mais individual? Porque a gente pode colocar vários nutrientes específicos para o paciente, né? E por quanto tempo será utilizado? A gente não pode fazer suplementação de qualquer maneira e tomar o resto da vida, né? Existe um tempo que a gente suplementa, depois a gente vê novos exames para ver se houve melhora ou não de adequação. Mas não há necessidade da gente fazer uso de suplementação o resto da vida. E isso é de paciente para paciente. É claro que em alguns casos específicos talvez seja necessário. Por exemplo, uma paciente que toma algum tipo de medicamento para controle de glicose, né? Geralmente alguns medicamentos para controle de glicose, eles causam uma diminuição da absorção de vitaminas, como a vitamina B12. Então, enquanto esse paciente estiver utilizando esse medicamento, provavelmente ele vai ter que fazer o uso da vitamina B12. Então, isso depende de caso para caso. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente chega aqui com um paciente muito atento a essas questões, né? E eu entendo que chega na farmácia e tem aquele monte de suplementação, né? E acaba que a gente quer melhorar de alguma maneira, isso é algo positivo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os polivitamínicos vendidos, eles têm uma carga de vitaminas específicas, não necessariamente individualizada para cada um, né? E às vezes tem um paciente que tem deficiência de zinco, por exemplo, e ela vai tomar um polivitamínico que tem mais vitamina A do que qualquer outra coisa. Isso pode causar uma intoxicação. Isso é muito importante a gente observar. A suplementação ela tem que ser individualizada. Tem muitos polivitamínicos que têm iodo na composição e às vezes uma dosagem um pouco mais alta. Dependendo do paciente, isso pode intoxicar a tireoide. Então, não é qualquer tipo de suplementação que a gente pode utilizar, tem que ser sempre muito individual. A suplementação manipulada, ela é muito mais individualizada. A gente consegue colocar uma dose específica para o paciente. O suplemento comprado pronto, ele já vem com uma dose que é para todo mundo. Então, não necessariamente é uma dose boa para você. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque as formas que a gente compra prontas, elas não têm um nível de absorção tão boas. A gente fala de biodisponibilidade. É um tipo de substância química que não é tão bem absorvido no organismo. E as formas manipuladas, a gente pode utilizar umas fórmulas mais específicas que o organismo consegue absorver melhor. Então, em algumas situações, o impacto é muito melhor. Você consegue ter um fator muito mais positivo com o manipulado do que com o produto suplementado pronto. Todas as pessoas podem fazer suplementação. Só que existe uma diferença de idade, de sexo, né? Cada etapa da vida tem uma necessidade de suplementação diferente. Os idosos, geralmente, eles têm umas deficiências nutricionais um pouco mais importantes, então há necessidade de suplementação mais específica. Pessoas com dificuldade de engolir medicamento, eles precisam ter uma solubilidade melhor, então às vezes é necessário fazer uso de sachês e não necessariamente comprimidos. Então, dependendo da idade, há necessidade de uma suplementação mais específica, mas todo mundo pode fazer suplementação. Tudo tem risco, né? Existe o risco de você suplementar em altas dosagens e isso causar uma certa intoxicação. É raro causar intoxicação com vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, então excesso sai na urina. Mas vitaminas como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são lipossolúveis, elas ficam armazenadas no nosso organismo na célula gordurosa, elas conseguem ter uma forte suplementação e isso pode causar uma intoxicação alimentar. O que é bom para você não necessariamente é bom para mim. A suplementação de nutrientes específicos é do nutricionista, né? Através dos sinais e sintomas que os pacientes vão vir aqui e elucidar para a gente.
juntamente com base nos exames bioquímicos e história familiar, na anamnese alimentar. A gente primeiro vê o que através da alimentação a gente pode consumir, que é a melhor forma de suplementar através da alimentação. E se caso através da alimentação a gente não consiga, aí a gente vai pelas fórmulas manipuladas. No próximo bloco você vai conhecer quais são as principais deficiências nutricionais do brasileiro. A gente sabe da importância de consumir uma grande variedade de vitaminas e minerais, mas muitas vezes só tomamos mais atitude quando o sintoma começa a se manifestar. Nos consultórios, algumas deficiências nutricionais aparecem com mais frequência. Saiba quais são elas e os principais sintomas agora com a nutricionista Ana Paula Campos. De deficiências nutricionais, assim, basicamente a vitamina D, a vitamina B12 e o zinco são os que mais aparecem, né? Junto com a anemia ou com uma deficiência de ferro. Os primeiros sintomas da falta da vitamina D são muito relativos, porque assim, pode acontecer com outras vitaminas também. Então, geralmente um cansaço, uma fadiga, sabe? Não é nada específico que você sinta a diferença. É por isso que é importante a gente fazer o uso sempre dos exames, né? A vitamina D é uma vitamina extremamente importante. É uma vitamina lipossolúvel, então a gente encontra ela em gorduras, né? Então, no leite gorduroso, a gente encontra em carnes que tem gordura, né? E como a gente vive num ambiente que é extremamente fitness, que a gente abomina gordura, infelizmente em alguns processos é ruim, a nossa população em geral ela está eliminando gordura da alimentação, com medo, né? Então a gente retira toda a gordura da nossa alimentação e aí a gente fica com hipovitaminose. E tem uma situação muito específica da vitamina D, é que ela precisa dos raios ultravioletas para ser convertida em vitamina ativa. E essa conversão precisa do sol. E a gente foge do sol, né? Devido ao risco de câncer, devido ao risco de várias outras doenças. E é o sol mais potente que é o que vai fazer o efeito para essa conversão da vitamina D. Então, o uso de protetor solar ele acaba bloqueando a grande parte de absorção dessa vitamina D. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. É claro que o protetor é extremamente importante, a gente sempre utiliza, mas a gente tem que saber a forma de utilizar e consumir vitamina D através da alimentação. E, na verdade, a gente não precisa ficar torrando debaixo do sol quente. É necessário uma quantidade pequena de tempo, né, no máximo de 15 minutos, num sol mais potente, para fazer essa conversão da vitamina D inativa para a vitamina D ativa, que é a forma física, a forma molecular que ela vai fazer o efeito no nosso organismo, de protetor ósseo, protetor cardíaco, contra a obesidade. A vitamina B12 é uma vitamina de origem animal, então a gente encontra ela em carne, leite e ovos, basicamente. A vitamina D, como ela é uma vitamina do sistema nervoso central, a gente observa formigamento das mãos e dos pés, a gente observa um cansaço físico, uma fadiga crônica e principalmente relacionado à memória. O paciente se queixa de uma memória fraca ou não consegue ter aquela memória tão boa a nível recente, sabe? Isso são as principais características da hipovitaminose da B12. Existem alguns grupos de risco, né, para deficiência de vitamina B12. O primeiro deles são os vegetarianos, exatamente por não ter, né, acesso a essa vitamina B12. Os idosos, porque a vitamina B12 ela precisa de um nível de acidez no estômago para ser melhor absorvida, ela precisa de um fator produzido no estômago. E geralmente os idosos têm uma acidez um pouco menor no estômago, isso causa a gente coloca ele no grupo de risco. E nós temos o grupo de risco dos pacientes que utilizam medicamentos específicos para controle de glicose, alguns medicamentos, né, para controle de glicose, que também afeta a absorção da vitamina B12. A deficiência de zinco, ela tem um impacto absurdo no nosso organismo, porque ele participa mais de 300 alterações metabólicas, assim. Ele é um mineral extremamente importante para a imunidade, ele é extremamente importante para o controle de níveis de insulina no organismo, que é um hormônio que controla os níveis de açúcar. Então, para o paciente diabético, por exemplo, ele é extremamente importante. Os níveis baixos de zinco estão relacionados com a glicose de jejum alta. O zinco está relacionado com cabelo, queda de cabelo, as unhas fracas. Então, assim, é uma gama de funções extremamente importantes
a nível metabólico. Durante a gestação, o requerimento de nutrientes é muito maior, né? Então, o organismo ele precisa de muito mais nutrientes do que uma pessoa que não está gestante. Então, é necessário fazer suplementação. Desde antes de engravidar, interessante a gente fazer sempre acompanhamento 3 meses antes. E durante a gestação, a cada trimestre, a gente faz uma contagem de nutrientes suficientes para aquela gestante, de acordo com o trimestre. Durante a infância, é muito comum a gente ter hipovitaminose de vitamina A e de ferro. Então é extremamente importante a gente utilizar. As crianças não, geralmente a alimentação delas elas são mais seletivas, né? Elas não conseguem se alimentar tão bem assim e a gente precisa fazer suplementação em criança também. Os idosos é uma parte da vida que geralmente a gente consome muito menos alimentos. A tendência é o nosso paladar modificar com o passar dos anos. O nosso paladar ele fica um pouquinho mais infantil. Então, os idosos gostam mais de coisas mais macias, exatamente porque a arcada dentária já está um pouco mais enfraquecida. Então, eles utilizam mais de pães, de biscoitos, de coisas mais adocicadas. E eles ficam aquém na alimentação de carnes, nutrientes que precisam, alimentos que precisam de um processamento dentário melhor. Então, eles começam a recusar esse tipo de alimento. Então, há necessidade de suplementação. E quem pratica esportes precisa suplementar? Esse é o assunto do próximo bloco. Voltamos já. Quem pratica atividade física quer resultado. Para potencializar isso, algumas pessoas investem em suplementos alimentares que podem ajudar no objetivo. Mas para isso é preciso fazer um acompanhamento individual com um profissional da área. É de extrema importância quando a gente começa qualquer tipo de atividade física, saber qual que é o objetivo do paciente, né? É uma atividade física para melhora do desempenho físico mesmo, é um esporte ou realmente é para cuidar da saúde? Porque existe uma diferença. A gente não pode tratar um paciente que faz atividade física como atleta. São duas coisas diferentes, né? O atleta ele precisa de um requerimento muito mais específico, muito em alta dosagem e talvez a necessidade de suplementação seja muito mais específica. O paciente que faz atividade física como musculação é extremamente importante a gente ver a alimentação primeiro. O que a gente percebe é que os pacientes entram na academia e suplementam primeiro antes de olhar a alimentação. E aí que ocorre o problema, porque são suplementos caros, né? E que estão substituindo uma refeição, né? E às vezes só através da alimentação a gente consegue manter um nível muito bom de proteína, carboidrato e aminoácidos, né? E vitaminas e minerais. Então, às vezes nem há necessidade de suplementar. Mas, de acordo com a característica e com o objetivo do paciente, talvez há necessidade de suplementação de proteína, suplementação de um aminoácido específico para aumentar a força muscular. Isso é muito individual, mas sempre a base tem que ser a alimentação. A gente não pode suplementar primeiro antes de verificar a alimentação. Na verdade, existem suplementos mais específicos, né, para quem entra na academia. Não só para quem entra na academia, idosos. Eu particularmente utilizo muito whey protein para idosos, né? Mas durante uma prática de exercício físico de musculação que você queira ganhar massa muscular, né, é importante talvez a gente suplementar a proteína. E aí nós temos várias opções no mercado, aminoácidos, nós temos o whey protein, que é uma proteína do soro do leite, que ela ajuda a suplementar a proteína que através da alimentação a gente não consegue adequar. É uma suplementação rápida, de fácil absorção, tem um impacto muito positivo, né, dentro das recomendações. O que a gente percebe é que existe um exagero da manipulação desse whey, né? Então, as pessoas utilizam em grande quantidade. Às vezes não há necessidade. Nós temos a creatina, que é um suplemento também que é utilizado para aumento de força muscular, diferente do whey protein, que é para suplementar proteína. A creatina aumenta a sua força. Então, ao invés de você pegar 30 quilos, você consegue pegar muito mais peso, né? E como consequência desse aumento de força, você aumenta a sua massa muscular, entendeu? São duas coisas diferentes, mas que ambas convergem para um objetivo único, né? São suplementos super bem estudados hoje em dia. Dificilmente tem um efeito colateral negativo, só que há necessidade sim da gente ver todo o histórico do paciente,
tá? Mas são suplementos muito seguros. Tem paciente que utiliza muita creatina e não há necessidade de tanta creatina. Isso, querendo ou não, vai dar uma sobrecarga, né? Não causa do jeito que antigamente falava assim, você faz uso de creatina, vai causar lesão renal. Não causa. A não ser que a sua dosagem seja muito grande e você tiver alguma coisa por trás. Não necessariamente o suplemento, na verdade o suplemento não causa nenhum tipo de lesão renal. Em altas dosagens pode contribuir, né? Mas hoje em dia é bem tranquilo a utilização desses suplementos. O corpo é uma engrenagem. Então, a maioria dos nutrientes, eles precisam de outros nutrientes para ser melhor absorvidos. Então, você precisa ter cuidado com todos os nutrientes e todos os minerais, né? O zinco é importante, mas a vitamina C é importante, o ferro é importante. O ferro, para ser absorvido, precisa de vitamina C, precisa de vitamina A vitamina B12 precisa de vitamina A, sabe assim? Então, tudo é um contexto, tudo é uma engrenagem. Você precisa estar atento à vitamina D, mas você precisa estar atento ao cálcio, por exemplo, que é importante para a fixação, né, do cálcio no osso. Eu preciso de vitamina D. Então, se eu tenho vitamina D, mas não tenho cálcio biodisponível, não tem como fazer a densidade óssea melhorar. Então, é todo um contexto. Todos os minerais têm as suas funções. É importante a gente frisar que a gente precisa também procurar um nutricionista não só no momento da doença, né? Que às vezes a gente vem quando está anêmico, quando o médico prescreveu e encaminhou, porque tem alguma situação específica a ser melhorada. A gente tem que observar que existe uma prevenção. E é aí que a gente entra. A prevenção é muito ou tão importante quanto o controle da doença. Então, muitas das vezes a gente previne muitas doenças através da nutrição. E por isso é importante a gente olhar um profissional correto, né, para a gente ter as melhores opções em relação à alimentação para prevenir doenças. Procure um profissional de sua confiança antes de iniciar qualquer tratamento. Obrigada pela sua participação. No Instagram tem mais informações sobre o tema de hoje. Acesse lá, @SaúdeEmDia, UNECTV. Até o próximo programa.